Empresta o seu coração e sua atenção. E se você tem uma Bíblia aí, abra no terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, na perspectiva da escrita de Lucas. Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Se você não tem uma Bíblia aí, pode ficar tranquilo, que tudo que falarmos aqui será projetado para que você acompanhe e também possa constatar a palavra de Deus. Desde o versículo 11 até o 19, a Bíblia diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, esta é a tua palavra. Silencia agora, Senhor, toda voz, toda fala, toda interferência, toda atividade no intuito de chamar-nos a atenção. Mas traz cativo o nosso pensamento e coração agora, ó Pai. Apesar de tudo, apesar deste mensageiro, traga a tua mensagem mais uma vez nessa noite. Eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse relato inicia-se com 10 homens que precisaram manter-se à distância para se comunicar com Jesus. O início da narrativa diz que Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, e ele passava pelo meio da Galileia e de Samaria. Olhe, Jesus está indo para Jerusalém, ou seja, ele não está no território de Jerusalém. Jesus está passando pelo meio, ele está em um caminho que não pertence nem à jurisdição dos samaritanos e também não à jurisdição dos galileus. Ele estava passando por um lugar vazio e deserto acolá. E então Jesus encontra uma aldeia. No meio do nada está Jesus diante de uma vila. Realmente essa vila estava ali porque era estratégico de estar. Essa vila, esse povoado, era um leprosário. Era um local para onde se enviava as pessoas que porventura fossem diagnosticadas com lepra. Lepra é o nome que se utiliza para designar doenças nessa época do contexto bíblico do Novo Testamento, várias doenças altamente contagiosas e na sua grande maioria incuráveis. Quando alguém era constatado, diagnosticado com algum tipo de lepra, ele era expulso do convívio social, inclusive da vivência familiar. Era obrigado
a viver exilado com outros leprosos. A lei dizia que se algum leproso se aproximasse da comunidade, da sociedade, das pessoas, e ele não mantivesse a distância permitida, poderia inclusive ser apedrejado até ser morto. Então eles eram jogados fora. Mas se algum encontrasse a beneficência de Deus e viesse a ser curado, deveria ele encontrar um sacerdote, se apresentar a ele. O sacerdote iria fazer um exame minucioso, e se realmente não encontrasse traços da doença, que se caracteriza pelo apodrecimento imediato das terminações nervosas, chegando ao ponto do leproso perder parte do seu corpo, dedos, mão, braço, nariz, orelha, pés, ele estava apodrecendo e morrendo devagarinho. Se o sacerdote o analisasse e constatasse que não havia mais nenhum tipo de sinal de lepra, então ele poderia ser reinserido na convivência social. Mas isso era raro, quase não acontecia. E agora está Jesus indo para Jerusalém, e de repente ele traça uma rota que passava por esta vila. E quando nós lemos o texto, nós observamos em que enquanto ele passava por ali, ele se aproximava daquela vila, a sua fama já havia chegado. Quem ele era e o que ele podia realizar em benefício daqueles que sofrem, porque quando Jesus vem anunciando o reino de Deus, ele disse para os discípulos de João Batista: vão anunciar o que vocês estão vendo, vão dizer a João Batista se o reino de Deus chegou ou não, porque os cegos podem enxergar, os paralíticos retornam a andar, os mortos estão sendo ressuscitados, os endemoniados estão sendo libertos, os doentes estão sendo curados. E então a fama de Jesus chega tanto que enquanto ele está passando pela vila, aqueles 10 leprosos se levantam e vêm na direção de Jesus. Enquanto aqueles homens se levantam e vão na direção de Jesus, você quer receber tudo de braço cruzado, você quer ser beneficiado sem nenhum tipo de esforço, você quer ficar sentado, deitado e apenas chamando e clamando pelo venha o teu reino. Quem precisa vai em busca, quem precisa vai ao encontro. Diz o adágio popular que é a necessidade que obriga o sapo a pular. Aqueles leprosos conheciam a sua circunstância, eles sabiam do seu sofrimento, da sua situação, e eles não ficam esperando que Jesus chegue até eles e ofereça benefício, mas eles se erguem e vão na direção de Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Está entendendo? Embora os judeus e os samaritanos não tivessem uma boa convivência, um bom relacionamento, porque os judeus tinham os samaritanos, que eram mesmo uma raça, podemos assim dizer, eles eram racialmente miscigenados, não eram judeus de pai e mãe, oriundos da família de Abraão, Isaac e Jacó, mas era o que lá na deportação da Babilônia se casaram com os caldeus e misturaram raça, e os judeus tinham raiva, ódio dos samaritanos, eles eram muito hostis e vice-versa, eles não se relacionavam bem, chegavam ao ponto de ter relações tão hostis que se negavam a praticar ações mínimas de misericórdia, de empatia e de benevolência, como de oferecer um copo de água fresca para alguém. Podemos constatar isso no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 9, no episódio de Jesus que era judeu e de uma mulher dos samaritanos que diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, me dá um copo d'água.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses e fecha, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eles não trocavam nem um olá, um bom dia. Eles, se algum tivesse sede, era meio-dia. Jesus tinha caminhado desde o início do dia até agora, o sol escaldante, uma viagem causticante. A mulher tinha como tirar água do poço. Jesus chega ali cansado, exaurido da caminhada, e pede um copo d'água. Ela diz: não dou. Não dou, porque eu sou samaritana, você é judeu. Como é que você, como judeu, vem me pedir água? Porque eu sou, além de mulher, samaritana. Esta era a relação que os judeus tinham com os samaritanos. Mas nesse grupo de leprosos, nós lemos aqui na narrativa, e você pôde já constatar, havia judeus e um samaritano. A lepra, ela sempre foi utilizada como o símbolo do pecado, porque suas características se assemelham. Tanto a lepra quanto o pecado é altamente mortal. Tanto a lepra quanto o pecado ocasiona separação, coloca a pessoa em separação para lá. E quando nós vemos agora judeus que não se comunicavam, não davam bom dia um para o outro, não ofereciam nem um copo d'água um para o outro, juntos, dividindo o mesmo propósito, a mesma necessidade, chegando a Jesus junto, isso traz para nós uma lição de um entendimento, meus irmãos, que nós estamos nivelados. E eu me atrevo a dizer nessa noite que todos os homens, independente de gênero, raça, credo, religião, crença, estão todos nivelados por baixo. Porque se nós abrirmos a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. A Bíblia diz todos. O apóstolo Paulo se refere a mim, a você, ao judeu, ao samaritano, ao americano, ao asiático. Todos pecaram e estão nivelados com a mesma necessidade. Na sua tragédia comum, esses leprosos se lembravam apenas de que eram pessoas doentes e que precisavam da ajuda. E juntos eles gritaram no versículo 3 que lemos: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Por causa de sua situação enferma, eles não chegam perto de Jesus, como eu já te disse, porque se eles fizessem, poderiam ser hostilizados e sofrer violência física, com risco inclusive de serem mortos. Mas eles, de longe, eles gritam pela misericórdia de Deus. Mesmo afastados de Jesus, eles suplicam pela intervenção, pedindo para que Ele os curasse. Olhe, de longe, gritando pela benevolência divina. Meus irmãos, parece algo tão triste de se ver. 10 homens apodrecendo, taxados ali, separados para morrer. Na verdade, o veredito da morte eles já haviam recebido, porque a lepra era incurável de sua época. Estavam vivendo aquela aldeia ali, dividindo a mesma dor, e todo dia havia baixa de pessoas, todo dia alguém morria, e eles ficavam esperando: será que hoje é meu dia? Olha bem, a minha mão já caiu, o meu braço já caiu, já não tenho mais orelha, os meus dentes já estão expostos, pode ser que amanhã eu morra, pode ser que amanhã eu morra. Mas mesmo nessa situação, de longe, ao enxergar a possibilidade de Jesus os ouvir, eles não hesitaram em gritar pela misericórdia de Deus. Você e eu deveríamos fazer a mesma coisa, embora longe, embora a nossa justiça, diz o profeta, não passa de farrapos de imundície, sujeira, não há nada em nós que possa agradar a Deus. Estamos aqui distante, mas ainda assim nós podemos nos atrever a gritar por Jesus, pedir sua misericórdia, sua intervenção, sua bondade. O pecado faz na vida do homem exatamente o que a lepra fazia na vida daqueles irmãos. Veja o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, os 2 primeiros versículos. Escute: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A lepra obrigava aqueles homens a viverem afastados dos demais. O pecado obriga a humanidade a viver afastado de Deus, ao ponto de que o profeta diz: nem o braço do Senhor Salvador, nem os ouvidos do Senhor são doentes que não possam ouvir. Pelo contrário, são as nossas práticas, os nossos pecados, as nossas iniquidades que erguem um muro entre nós e o Senhor. Mas nesse caso, eles vêm gritando: compadece-te de nós. E Jesus recompensou a fé daqueles leprosos e os mandou ir mostrar-se ao sacerdote. Já te disse, era a única pessoa autorizada a fazer o exame dos leprosos. Porque, olha, isso queria dizer quando ele diz: vão e mostrem-se ao sacerdote, que eles estavam leprosos, iam sair dali leprosos, mas até que eles chegassem à casa do sacerdote, eles já estariam limpos, porque como leprosos, ainda leprosos, não poderiam chegar lá, não podiam ir até o sacerdote. Mas Jesus diz: podem ir e se mostrar ao sacerdote. Jesus está dizendo para eles: antes que vocês cheguem lá, a obra já foi feita na sua vida, e você já vai estar totalmente livre. Mas olha, o sacerdote, ele não tinha poder para curá-los. Tudo o que ele podia era fazer a proclamação e pronunciar publicamente acerca daqueles leprosos limpos. E então a família podia vir, abraçá-los, reinseri-los na convivência, trazê-los de novo ao âmago da convivência familiar. E eles vão e fazem isso, obedientes à palavra do Senhor. Os leprosos vão, os 10, todos os 10, rapidamente na direção da casa do sacerdote. E a Bíblia diz assim: indo eles foram curados. Olhe, eles saem daqui de perto de Jesus leprosos e começam a caminhar na direção da casa do sacerdote. Antes de chegar, indo ainda, um começa a observar: ei, olhe para mim, deixa eu ver seu rosto, já não tem mais nenhum tipo de infecção, de inflamação, já não tem mais apodrecimento, as suas mãos estão limpas, teu rosto está limpo, você está curado. E o outro diz: você também já está curado, você também. E a Bíblia diz: todos foram curados no meio do caminho ainda. Meus irmãos, mas o tema dessa noite é gratidão, e não apenas milagre. É a questão da gratidão. Porque o dos 10, todos tinham fé para serem curados, mas somente um dos 10 voltou para agradecer ao Senhor. E interessante notar que o texto nos faz saber que o que voltou era o samaritano que havia entre os 10 leprosos, aquele mesmo que era o próximo, desprezado pelos judeus, aos quais eles não se atreviam a dar um copo de água para matar a sede. Mas esse samaritano foi o único que voltou a Jesus para agradecer o benefício que lhe fez. Quando ele chega perto de Jesus, entramos então na questão da adoração, porque a questão da adoração é algo muito sério e precisa ser observado. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, você vai entender algo muito sério acerca da questão da adoração. E quando ele chega de volta para Jesus, a Bíblia diz que ele prostra-se com o rosto em terra. O que isso quer dizer? Esta é a verdadeira postura da adoração. Este é o verdadeiro prostrar-se, diminuir-se, abaixar-se, e não de erguer-se, de levantar-se, de se pôr de pé. E ainda diz a Bíblia que colocando o rosto em terra, ele o faz aos pés de Jesus, o lugar apropriado para adoração. Existe a maneira correta e o lugar correto, a forma correta de se fazer cada coisa para que se obtenha o resultado esperado. Pois bem,
Quando ele chega, começa a agradecer a Jesus, a ser grato e glorificar a Deus pelo que acontecia na sua vida. Jesus lhe pergunta se não era verdade que eram 10 homens quando vieram pedir a benevolência, e agora só esse estrangeiro, ele ainda diz, voltou para dar graças a Deus. E ele diz: onde estão os outros 9? Para onde foram? Não foram igualmente beneficiados? Não foram igualmente curados? Não estão igualmente limpos? E por que é que apenas uma 10ª parte é que voltou para dar glória a Deus e ser grato a Jesus? Fazendo isso, Jesus volta-se para o samaritano, e no versículo 19, no final, o último que lemos, ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olhe para mim, uma ínfima, pequenina parte, neste caso representado por uma 10ª parte, 10%, é que são agradecidos. Pouquíssimas pessoas desenvolvem a gratidão, e com isso, automaticamente, deixam de herdar, por não serem agradecidos, as verdadeiras riquezas que Deus tem para lhes oferecer. Quero te deixar uma máxima aqui nessa noite: Jesus recompensa o retorno a Ele, e a ação de graça cria novas bênçãos. Aquele homem vai, fica curado, e ele volta a Jesus. Cada vez que você grita desesperadamente na direção de Jesus e pede: compadece-te de mim, ajuda-me nesta causa, me socorre nesse momento, e Ele te atende, e você constata que Ele operou em seu favor, e você volta para Jesus, não apenas para pedir, mas para dizer: obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez para mim. Você então abre um expediente, uma porta gigantesca de novas operações sobrenaturais de Deus em seu favor. Porque Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. Você não entendeu? Olhe, enquanto os 9 foram purificados da lepra, o 10º foi, além de purificado, salvo pelo Deus Salvador. É o próprio Jesus que diz para ele: você, através da sua fé, foi salvo. Olha, quando aquele homem volta, ele recebe algo mais. Porque quando ele volta para agradecer a Jesus, dizendo: obrigado, Jesus, porque agora eu posso de novo me aproximar da minha família, porque agora eu posso de novo me aproximar da sociedade, porque agora eu posso de novo me aproximar das pessoas. E quando ele volta para agradecer pela possibilidade de mais uma vez se aproximar das pessoas, ele recebe uma chave ainda mais grandiosa, porque agora Jesus diz para ele: eu quero fazer algo mais, porque você voltou, porque você é agradecido, eu quero operar algo maior por você. O que, Senhor, tu queres operar? Além de você poder se aproximar das pessoas, você agora pode se aproximar de Deus. Você está salvo, não tem mais separação, o teu pecado é perdoado, você agora pode se chegar a Ele. Os 9 não fazem. Jesus foi capaz de oferecer-lhe não apenas a cura física, tal como os outros 9 receberam, mas também ele removeu toda a distância e a alienação existente entre ele e Deus. E então vem Paulo e diz: sejam agradecidos por tudo,
Porque esta é a vontade de Deus. Por que esta é a vontade de Deus? Por que a vontade de Deus é que eu seja um agradecido? Porque Ele quer fazer coisas maiores ainda, suprindo mais do que a sua necessidade. Ele quer abrir diante de você portas ainda mais largas. Ele quer derramar sobre você bênçãos ainda maiores, porque Ele tem promessa de 7.000 bênçãos para serem cumpridas na sua vida. Basta que nós clamemos, gritemos na direção dele, ao ponto de que esse muro divisor seja rompido, destruído, jogado no chão, e então nós poderemos nos aproximar desse Deus. O salmista, no Salmo 103, a partir do versículo 2 até o 5, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Não te esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor, realizados por você, feitos por você. Volte sempre a Jesus e se prepare para viver um sobrenatural cada vez maior, conforme diz a palavra, de glória em glória, de glória em glória.